Porque a lei veio por Moisés, Jesus trouxe graça e verdade. João 1:17. Se inscreva no canal e compartilhe com um amigo. Olá, meus irmãos, graça e paz, abençoados. Sejam todos bem-vindos. E esse é o tema da nossa pequena reflexão: vencendo a ansiedade. Como vencer, ou como ter um controle, melhor dizendo, da nossa ansiedade, né? Como administrar isso? O Evangelho da Graça, ele nos dá respaldo, nos dá, digamos assim, armas para trazer um equilíbrio em relação a essas questões. Equilibrar as nossas emoções, ter esse domínio. Eu sei que não é fácil, né? Até parece, e eu não quero ser hipócrita aqui. Ah, irmão Elcio, você não sabe a luta que eu passo, a minha ansiedade, uma depressão, uma tristeza, uma angústia. Que queira quer não, a ansiedade está no meio, né? A vontade de... Muitas vezes as pessoas se veem em uma situação difícil financeiramente, dentro do próprio relacionamento, no casamento, sabe? E aí naturalmente vem aquela ansiedade, aquele desespero, o que fazer nessa hora? Eu vou me separar, eu vou, sei lá, eu vou viajar, eu vou mudar de casa, eu vou fazer alguma coisa. E aí bate aquela ansiedade, sabe? Aquela fadiga e querer resolver as coisas às pressas, né? Já tem um ditado popular que diz que a pressa é inimiga da perfeição. Então, às vezes, a gente quer resolver as coisas apressadamente, ansiosamente, e acabamos que ficamos ali frustrados, decepcionados por tomarmos decisões precipitadas. Tem um salmo que diz assim: esperei com paciência no Senhor. Então, é necessário exercitarmos esta paciência, sabe? Deixar essa ociosidade, essa inquietação, parar um pouco para ouvir a voz do Espírito, a direção de Deus no nosso homem interior, não agir por impulso. Então tudo isso são elementos ou armas que nós temos no conhecimento do Evangelho para vencer as nossas ansiedades. Ainda que muitas vezes o motivo, né, seja interessante, ainda que muitas vezes a causa seja interessante, mas será que vale a pena? Será que isso vai te trazer paz? Vai te trazer alegria? Provérbios 10:22 diz que as bênçãos do Senhor enriquecem e não traz dores. Então tudo aquilo que vem com dor, com fadiga, com angústia, né? A base da ansiedade, então só vai te prejudicar. Então é necessário colocar o pé no freio, tirar o pé do acelerador, sabe? Diminuir a adrenalina e calma aí. Eu até falei essa semana em uma live que as nossas mensagens aqui pela manhã vai variar entre 9h20 até 9h30. Por quê? Porque eu estava ansioso terminando aqui a aula e corria e tal, e às vezes nem tomava uma água para chegar aqui e gravar. Eu falei, isso está errado. Ah, mas você tem um compromisso que você marcou 9 horas da manhã. Sim, eu tenho um compromisso. Todos nós temos compromissos. Mas os nossos compromissos não podem tirar a nossa paz. Precisamos administrar o nosso tempo, sabe? Entender ali o momento para não ficarmos ansiosos.
Por quê? Porque se eu venho para aqui todo ansioso, porque eu tenho que estar 9 horas em ponto, eu termino minha aula apressadamente, não entrego o meu melhor, e venho para aqui também ansioso, não preparo nada e não entrego o meu melhor. Naturalmente, você do outro lado, você que está ouvindo, não receberá o melhor desta palavra, porque aquele que está transmitindo também está ansioso, está preocupado, está estressado, está cansado, e aí? Então, ó, respire fundo. Você tem que chegar em tal lugar, tal hora, dê um jeitinho, se organize antes, antecipadamente, para sair de casa mais cedo. Vai numa entrevista de emprego, não deixa para ir em cima da hora. Pode acontecer algum imprevisto no caminho. Para quê? Para que você não fique ansioso, suando igual cuscuz, e aí você não vai desenvolver bem. Então, para desenvolver bem, a gente precisa se preparar melhor, né? Precisamos ter esse equilíbrio, dosar ou equilibrar as nossas emoções e vencer a nossa ansiedade. Respirar, exatamente. E calma. Não atropelar as coisas, né? Não sair atropelando. Então, abençoados, é sobre isso que eu quero deixar essa pequena reflexão. Então tenhamos sabedoria para a gente vencer, para vencermos esta ansiedade, essa inquietação, que muitas vezes, amados, é por questão de besteira, é bobagem, né? O mundo hoje está vivendo isso, essa pane, sabe, esse estresse emocional, essa fadiga, esse medo. Por quê? Porque está todo mundo tão acelerado, todo mundo querendo conquistar e atropelando, perdendo as amizades, puxando o tapete, sabe? Não respeitando o próximo. E muitas vezes isso gera em você um desconforto, sabe? Uma desconfiança, você acaba desconfiando de todo mundo porque você age assim. Você vê todo mundo como suspeito. Calma. Marta estava ali e vai e corre e tal. E Maria sentou e disse: calma aí, eu quero ouvir o mestre. E Marta: Senhor, tu não te incomoda porque eu estou aqui, né? Ansiosa para te servir. E essa daí sentou para te ouvir. Jesus disse: Marta, Marta, por que estás tão ansiosa? Maria escolheu a melhor parte. Respire fundo. Ouça a voz do Espírito. Calma. Não haja por precipitação. Analise as coisas, observe tudo ao seu redor. Eu falo sempre para minha esposa, quando a gente está dirigindo, ela pilota moto, a gente tem que sempre olhar além do horizonte, sair da nossa zona de conforto, sabe? Não se preocupar só com aquilo que está ao nosso redor, mas observar melhor as coisas, sabe? Então eu sou meio que detalhista nesse sentido. Eu vou passando em um lugar, um exemplo, eu estou passando de carro debaixo de uma passarela. Ali eu já olhei de longe, desde o semáforo, eu já olhei, né, se estiver perto, claro, próximo, eu já olhei aquela passarela. São detalhes, eu já olhei se tem algum tipo de como é que se chama? De declínio, de ferro à mostra, se tem algum pedaço de concreto ameaçando cair. Entendeu? Eu passei debaixo de uma marquise, debaixo de um telhado, de longe eu já venho olhando a estrutura daquilo. Essa semana, foi ontem, eu fui passando, eu fui entrar no supermercado, do lado tem uma padaria, e a padaria tá com reforma, né? E tá ali aqueles, como é que chama? Andaime, não é isso? Aqueles andaime com tábuas. Então, antes de pisar próximo ao mercado, antes de chegar próximo à padaria, eu já estava olhando para o andaime. Eu já vi uma tábua lá no, se eu não me engano, no terceiro, a gente chama do nível, né, do andaime, na terceira ordem de andaime. Aí eu já vi uma tábua lá. E ali eu já observei se aquela tábua, ela estava distribuída de uma forma correta, passando ali uma parte X para um lado e Y para outra. Por quê? Porque se eu percebesse que a tábua estava 70% para um lado e só 30% para outra, até o vento ali, ela inclina e aquela tábua desce de ponta. E aí, quem está embaixo?
E aí já olhei para a tábua, já olhei para as escoras que estavam ali. Ô irmão, que besteira sua. Besteira não. A gente está atento, está ligado às coisas. Como dizem os pregadores do sistema da pomba. Tá ligado, irmão? Tem que estar ligado, irmão. Tem que estar ligado para não perder a bênção. Tem que estar ligado para não cair no golpe. Alguém liga para você, eu sequestrei seu filho. Você vai ter que fazer um pix. A pessoa desespera. Calma, irmão. Calma. Outro dia eu estava dando aula aqui, treinando aqui os meninos. Aí um aluno meu recebeu uma ligação e o celular começou a tocar. E geralmente eles não param para atender porque a gente está treinando. Aí ele falou, professor, posso atender esse telefone? É minha mãe. E ela já está ligando já tem um tempinho. Eu falei, atende, rapaz, atende o telefone, sua mãe. Ele pegou o telefone, saiu, atendeu. Em menos de 2 minutos ele voltou para a academia, para o treino. E aí eu senti ele meio que aflito, né? Eu falei, e aí, rapaz, o que aconteceu? Ele, professor, minha mãe acabou de receber uma ligação de pessoas pedindo dinheiro, dizendo que eu estava sob o poder de sequestradores. Tá vendo aí? Ainda bem que a mãe ligou e geralmente eles não atendem o telefone porque estão treinando. Mas nesse dia, Deus sabia de todas as coisas, né? A gente permitiu e ele atendeu o telefone. E a mãe desesperada, ele saiu com o carro da mãe, veio para academia. E o pai estava no trabalho e alguém ligando dizendo que estava sob o poder... o menino estava sob o poder de sequestradores pedindo dinheiro. Então, abençoado, se a mãe age precipitadamente, desesperadamente e tal, e manda dinheiro, e eles são de condição. E que não fosse aí. Entendeu, meus amados? Então são esses detalhes, a gente tem que estar atento. Né? Eu vou em um lugar, eu vejo uma pessoa ali embriagada, sintomas de quem está sob efeito de droga, eu já olho logo para a mão, tem alguma faca, tem algum pedaço de pau, tá com alguma pedra na mão. Por que eu olho isso? Porque se eu estou num ambiente público, onde tem criança, onde tem senhoras, senhores, seja um hospital, seja um supermercado, e eu vejo alguém com essas características de desequilíbrio emocional, com algum pedaço de madeira na mão, eu tenho criança, eu tenho esposa, então eu tenho que proteger os meus, então nada mais justo do que ter empatia pelo próximo. Não, ali eu já vou me ligar ali no movimento, já vou me aproximar o máximo que eu puder para qualquer situação eu estar ali junto. Epa, para por aí. Ou ativar ali a segurança ali do ambiente, do estabelecimento. E isso, irmão, o que isso tem a ver com o evangelho? Tudo, irmão! Jesus disse, seja simples como uma pomba. Simples. Não seja, mas seja prudente como a serpente. Esteja ligado em tudo. Vai entrar em um carro, vai pisando de qualquer jeito, o carro arrasta, a pessoa cai, num elevador. Isso serve para a vida, irmão. O evangelho é isso, é abrir a mente para as coisas. É num elevador, cuidado, olha lá, rapaz, olha se o trem está lá mesmo. Entendeu, meus amados? Temos que ter cuidado, com todo o cuidado que nós temos. Já acontecem situações, imagine você ansioso, e vai, e corre, e vai. Toma uma topada, cai e quebra a cara. E aí? Entendeu, meus amados? Então vamos analisar os fatos. E como eu falei em relação a estar dirigindo, eu falo para minha esposa, eu estou dirigindo aqui, tem um carro na minha frente. Eu já olhei pelo fundo do outro carro que está na frente, a possibilidade daquele terceiro carro da frente, ou segundo da frente, acontecer alguma coisa, né, e ele parar de vez, o outro parar e eu bater. Então como é que está o desenvolvimento lá do outro? Como é que estão as coisas ao meu redor? Está tudo fluindo? Está tudo caminhando? Então beleza, vamos lá. Não estou dizendo que nós somos perfeitos, que a gente nunca vai falhar. Não existe isso. Mas não é bom você estar prudente? E como é que você vai fazer isso ansioso? Correndo, preocupado, BBB, bababá. Não tem como. No sufoco. No desespero. Entendeu, meus amados? Então isso tudo é um exercício. É um exercício. Calma, respire fundo e vamos que vamos. Filipenses capítulo 4, versículo 6, Paulo disse assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração
e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Versículo 8. Quanto ao mais, meus irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto ou nisso pensai. É nisso que nós devemos pensar. Jesus de Nazaré disse para os seus discípulos: não estejais inquietos pelo que comer, pelo que beber. Não estejais desesperado. Eu já levei minha esposa no trabalho, já levei Safira na escola, já acabei meu trabalho aqui, acabei de dar uma aula, respirei, vim para aqui, estou ao vivo com vocês aqui. Daqui a pouco vou preparar o almoço. Daqui a pouco vou fazer outras atividades, já botei a comida dos meus animais, já limpei a área de serviço, já me organizei. Estou pensando daqui a pouco em buscar uma peça ali, uma situação, resolver uns trabalhos. Mas eu tenho que administrar o tempo. Eu preciso controlar o meu emocional. Os meus batimentos cardíacos têm que estar tranquilo. Eu não posso estar igual o rato calunga, né? Um pinche, é o pinche, né? O pinche, o cachorro pinche. O cachorro pinche chega treme. Parecendo que está no 220 na energia elétrica. E corre e você... Calma, rapaz, calma, pinche. A graça te controla. E parecendo um sistema religioso. E sai capeta, e sai demônio. E o cabelo tá pra cima que a mulher não teve nem tempo de pentear. Porque tem que amarrar o cocô de fogo pra expulsar o capeta. E BBB, e bababá. E ela expulsa a capeta de todo mundo. Só não expulsa o capeta da ansiedade dela. E eu vou ali pra orar pro fulano. E eu vou ali pra curar fulano. Eu vou lá levar uma palavra pra fulano. Levar uma palavra pra quem? Você não tem nem a palavra ainda pra descansar? Não, porque eu tô fazendo a obra de Jesus. Não é assim que o sistema trabalha? Não, porque eu tenho que sair para evangelizar. E hoje, 3 horas da tarde, eu vou evangelizar. A pia tá cheia de prato sujo. Ela não evangelizou nem a casa. Ele não evangelizou nem a casa. Mas tem que fazer a obra de Deus. Que obra de Deus? Não é porque eu tenho que ganhar alma para Jesus. Tu nem se ganhou ainda para Jesus. Quem tá entendendo? Não para! E o vizinho, e fulano, e Beltrano. Para de se preocupar, rapaz, com o outro. Se organize. Hã? Aí Safira, meu pai, faltou um livro na escola hoje. Eu falei, foi, filha. Porque quando você chegou, você tem 8 anos. Porque quando você chegou, você tirou os livros que estavam guardados e deixou tudo separado. Aí eu estou ensinando, olha, pega os seus livros, já lê. O que é que vai precisar no outro dia, se organiza aí só por precaução, quando é no outro dia, ela se arruma, a gente se organiza. Safira, e os livros? Tá tudo ali, meu pai. E o estojo de lápis, Safira? Tá ali. A lapiseira, Safira? Tá ali. E a borracha, Safira? Tá ali. Aprendeu, hein? Mas não. Aí vou deixar na ociosidade, Amém, meus irmãos? Então é isso que eu queria falar para vocês, que esse dia, se você que está me assistindo aqui ao vivo, essa manhã, à tarde ou à noite, ou o dia que você assistir essa mensagem, que você peça, né, para que Deus venha te dar sabedoria para você se controlar os teus anseios, você ter um equilíbrio, sabe, para vencer as dificuldades, para vencer as lutas do dia a dia, sabe? E a gente vai se organizando nessas questões, a nossa mente vai, sabe, entrando em paz com Deus. Como eu falei, meus amados, é claro que tem ali um momento de desespero emocional, uma situação, né, de luta, de angústia e tal, mas a gente precisa amadurecer. Nós precisamos crescer. 2020 eu passei uma cena bem difícil, minha mãezinha, né, recentemente foi minha sogra, né, até hoje minha esposa está se recuperando, é muito difícil, é uma bala emocional, psicológica muito grande. Mas eu lembro que em 2020 minha mãe partiu, ela infartou, e eu fui a última pessoa que a vi com vida.
né? E a porta do local que estavam fazendo a drenagem, que o seu pulmão teve coágulo no pulmão devido à pressão arterial, alguma coisa assim do tipo, foi micros parada cardíaca, né? E aí eu olhava para ela, eu fiquei numa posição onde eu olhava para ela e minha mãe morrendo diante de mim, diante dos meus olhos. Então assim, muito difícil, sabe? Você vê sua mãe ali partindo, buscando ar para respirar sem conseguir, e puxando, e os olhos virando, sabe? E você olhar para ela e ela olhar para você e forçar um sorriso. Parece que eu só ouvia dela: eu te amo, meu filho, e eu retribuía: te amo, minha mãe. A lágrima vinha no olho, tinha que me controlar, gente. Eu fazer o quê? Desesperar, bater no médico? Carregar ela no colo? Não, foi de frente de mim, assim, ela sentada, eu vendo tudo. Entendeu? Outro dia eu tava falando pra minha esposa que eu já tive que, digamos assim, Deus já me capacitou para passar por esses momentos difíceis, que hoje, graças a Deus, eu consigo agir de uma forma natural que parece para as pessoas que eu não tenho um sentimento, mas não é. É que a vida é dura, irmãos. E se a gente não se apega a Deus para vencer os nossos desequilíbrios emocionais, a gente morre junto. Sabe? Eu lembro que minha avó faleceu em 2007 e era a pessoa com quem eu... Foi meu pai, minha mãe e minha avó. E eu lembro que eu cheguei aqui em Salvador em 2006. Minha avó ficou bem, muito bem, obrigado. E aí em 2007 eu lembro que eu estava aqui já um ano depois, tal. E eu lembro que eu cheguei da academia, né, dos meus treinos, e eu fui tirar um cochilo. E quando eu deitei, eu tive uma visão mesmo, literalmente. A minha mente cansada do treino, quando eu deitei na cama, liguei um sonzinho, e aí eu tive uma visão, eu vi minha avó no hospital, e eu via todos os filhos dela, os netos, tudo ao redor dela. E eu me via de fora ali, contemplando aquela cena, e ela dizia assim: cadê meu neto? Ela me chamava carinhosamente de Efinho. Cadê Efinho, meu neto? Aí eu via todo mundo dizendo: ele está em Salvador, ele está em Salvador. Eu dizia: avó, eu estou aqui. E ela: eu quero ver meu neto. E eu vendo a minha avó ali toda inchada no leito de hospital. Aí eu tomei um susto, né? Acordei e falei: ué, o que está acontecendo? Aí eu liguei para uma tia, falei: vocês têm notícia de vó, da sua mãe? Tá bem, tá. Falou com ela quando? Mais ou menos uma semana. Né? A gente não tinha muito WhatsApp, aquela coisa toda naquele tempo. Aí eu falei: e ela tá bem? Tá bem, tá ótimo. Minha avó tinha 72 anos. E aquilo me inquietou, aquela visão, sabe? E eu lembro que eu bati o joelho no chão e fui orar pela vida dela. E quando eu fui orar, Deus falou no meu coração: vou levar a sua avó. Aí na hora eu parei, que voz é essa? Não, Senhor, cura minha avó se tiver acontecendo alguma coisa. E Deus acalmou meu coração e o Espírito bradou em mim: vou levar a sua avó. Aí a lágrima rolou no meu olho, eu levantei dali imediatamente, peguei, saí de fora da casa que eu estava, cheguei para um irmão de uma determinada igreja e falei assim: Deus fala algo muito pessoal conosco, né? Mostra, né? Ele disse: irmão, quando é Deus, vai acontecer, não tem jeito. Eu falei: aconteceu isso e isso. Ele olhou para mim e disse assim: bom, se Deus te mostrou, meu filho, então prepara tudo. Eu falei: foi Deus que mostrou. Peguei o telefone, bati o fio para os tios e disse: olha, tem um assunto para tratar com vocês não são crentes, vocês não acreditam em nada de Deus, mas a minha avó vai partir. E aí foi um desespero, tal. Aí o pessoal começa a ligar para um, ligar para outro. E aí foi quando entraram em contato com o pessoal do interior. E aí foi quando acionou, de fato, o contato com a minha avó. E ela, de fato, tinha passado mal e tinha sido internada naquele dia. Ela sofria de... diabetes. E aí eu avisei todo mundo da família, então era difícil para mim fazer isso, porque eu, neto, criado com ela. Aí eu avisei todo mundo, inclusive minha mãe, avisei todo mundo que minha avó ia partir.
Eu lembro que eu cheguei no sul da Bahia, numa cidadezinha chamada Corte de Pedra. Nós fomos no hospital e minha avó estava lá toda inchadinha, exatamente do jeito que Papai do Céu tinha me mostrado. E aí eu reuni a família, os tios, minha mãe, os primos, fizemos uma oração e eu disse, gente, nossa matriarca está partindo. Não, ela está internada, nós vamos transferir para outro hospital, não sei o que, BBB, ela está em observação. Eu falei, não adianta fazer absolutamente nada. Eu estou falando isso porque houve um desequilíbrio na vida de alguns, que inclusive a minha própria mãe adquiriu uma depressão depois disso, quando a minha avó partiu. E 2 dias depois, tentaram fazer uma transferência de um hospital para outro, e minha avó veio a óbito. Eu fiquei em paz. Hoje, graças a Deus, a maioria dos filhos, né, se fortaleceram na fé em Cristo, passaram a crer que Deus, de fato, acalma os corações, mostra as coisas como deve ser. E hoje está todo mundo em paz, com exceção da minha mãe, que de fato entrou em um quadro depressivo. Ela era muito apegada e emocionalmente falando um pouco desequilibrada. E, né, quando foi em 2020, aconteceu agora de novo com a minha mãe. Então, assim, abençoado. E agora acabou de acontecer com a minha sogra, né? Então, assim, abençoados, é difícil, mas nós precisamos entender que a vida é difícil. As lutas, as perdas são realidades das nossas vidas. E se você não acreditar no Deus que você diz que serve, que crê, a ponto de descansar a tua alma e enfrentar as piores dores possíveis, você não é digno de ser chamado filho de Deus. Digno, tá? Desculpa essa expressão chula. Não estou falando não ser digno no sentido de que você não é filho, não é isso. É no sentido de que se comportar como um filho de Deus é estar pronto para enfrentar essas batalhas. E isso só é possível quando a gente se alimenta da fé. Não da fé da religião, mas da fé em Deus. Sabe? Da convicção em Deus. Para você transmitir isso para as pessoas, porque senão fica parecendo que você quer ser um super-herói, que você não passa por luta. Houve casos de pessoas até que se reúnem em graça. O irmão Elso e esses irmãos que prega no YouTube, prega de uma forma parecendo que não existe dia mal, parecendo que não existe dificuldade. Existe, nós passamos por luta e dificuldade. Mas o que existe em nós, naqueles que exercitam a fé em graça, é um equilíbrio sobre a carne, é um equilíbrio sobre essa ansiedade, sabe? Não estou dizendo com isso que não estamos sujeitos, porque a mente do ser humano, meu irmão, é fraca demais. Todos nós estamos sujeitos a uma situação de depressão, porque é uma doença. Uma situação de tristeza, sabe? Normal, de um abatimento na alma, é uma doença. Mas podemos, na medida do possível, desenvolver uma maturidade, uma confiança no nosso Deus e administrar essas coisas para não estarmos entrando em uma zona de ansiedade, de desequilíbrio, porque isso só vai piorar. Tá bom, meus amados? Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Graça e paz. Se você não acompanhou essa mensagem completa, volte depois, que eu tenho certeza que o Espírito da graça vai ministrar na sua vida e vai te trazer aí conhecimento, tá bom? Graça e paz. Volte lá depois, meus irmãos. Vocês que chegaram agora, volte depois, pegue no contexto. É uma mensagem curta, mas eu tenho certeza que vai trazer um conhecimento aí, uma paz para o teu coração. Até a próxima.